Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 1, que vai nos dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que te fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus e os heteus, e os fariseus e os heveus e os jabuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me disses, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares convosco, tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém, meus irmãos? Que palavra! A palavra de Deus por si só, ela já nos fala muito aos nossos corações, não é verdade? Aqui a gente vê em Êxodo, que significa partida, no capítulo 33, Deus não irá no caminho do povo, mas envia um anjo. A palavra de Deus diz que Deus tirou o povo do Egito com a mão forte, com grandes sinais e prodígio através de Moisés e de Arão. A gente pode, se fôssemos botar um pouco, a gente ia ver as pragas, viu o que Deus fez, os milagres, viu que quando aquele povo estava saindo do Egito, se deparou a um grande rio, ou um grande mar, o Mar Vermelho, e ali Deus fala com Moisés para que ele estendesse o que ele tinha na mão, o seu cajado, e o mar se abriu, e o povo passou, e veio o Egito passar pelo mesmo caminho, e ali o mar se fechou, e todos morreram naquele dia. Mas aqui Deus está conduzindo, através de Moisés, aquele povo para uma terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, uma terra que emanava leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil. E Deus agora leva esse povo a esta trajetória. Mas no meio do caminho, o povo começa a se esquecer das obras que Deus tinha feito ali no Egito. O povo começa agora a se lembrar de coisas que eles passavam ali no Egito, que naquele tempo ele estava sendo massacrado, pisado, ali humilhado por Faraó, mas quando eles viam alguma dificuldade ali no deserto, eles se lembravam do alho, da cebola, até de uma cova que eles, quando morria aquele povo, eles eram enterrados naquela cova, eles se lembravam.
porque eles diziam que o povo estava morrendo, perecendo ali no deserto e não tinha nem lugar para onde ser enterrado. Mas Deus estava vendo tudo a que o povo estava reclamando para Moisés, e Deus se ira com aquele povo. O povo tem fome e ali Deus manda o maná do céu. O povo quer comer carne, Deus manda as cordonizes. O povo está com sede, Deus manda que Moisés toque na rocha, fale com a rocha para que a água saia. E a gente vê que Moisés, por ficar também tão irado com esse povo, Moisés, em vez de falar, de tocar, ele fere aquela rocha que significa Jesus Cristo. Mas aqui no capítulo 33, Deus agora está irado com o povo. Deus não quer ir mais. Deus não quer ir no meio deste povo. Quando o povo ali estava caminhando naquele deserto, viu uma grande nuvem para cobrir aquele povo e eles não sofrer com o sol no deserto. De noite Deus colocava uma coluna de fogo para ali aquecer, para iluminar o caminho daquele povo. E mesmo assim o povo estava murmurando. Mas neste capítulo aqui, a Bíblia vai nos dizer que agora Deus agora se ira e vai dizer a Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Deus agora chama Moisés e diz: Moisés, vai, o caminho está livre para você ir. Chama este povo aí, este povo desobediente. Fale com esse povo aí, siga o caminho para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. Mas no verso 2, a palavra vai nos dizer: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Olha que Deus está propondo aqui para Moisés. Moisés, você vai agora conduzir este povo. Moisés, agora eu vou enviar um anjo. A minha presença não vai mais, porque este povo é desobediente, este povo é obstinado, este povo é murmurador, e eu não vou mais, mas o anjo vai. O anjo vai na frente, vai tirar todos os inimigos dessa terra. Ele vai resolver todos os problemas. Ele vai tirar os cananeus que lá estão morando, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. A terra vai estar limpa para que vocês cheguem lá e encontrem uma terra boa, uma terra fértil. Quem não quer seus problemas todos resolvidos da noite para o dia, num piscar de olhos? Mas, às vezes, nós propomos coisas para as pessoas que, sem pensar, elas só vê aquilo que vai favorecer a ela naquele momento. Mas e o depois? E como é que ia ficar? Quando a gente pode se lembrar quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles ali começam a entrar em brigas porque não tinha mais espaço para eles colocar as ovelhas para pastorear. E Abraão agora toma a frente e diz: Ló, não podemos mais viver assim, brigando por falta de campo para nossas ovelhas. Escolhe o caminho que você quer seguir. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló coloca as vistas para o lado de Sodoma e Gomorra, que era verdejantes. Que aos olhos do homem era tudo bom, aos olhos de Ló, lá era uma terra que não ia faltar pastagem para as suas ovelhas. E Abraão ainda tenta dizer a Ló que aquela terra ali não era para ele ir, e ele insistiu em ir. E chegou lá, a gente conhece a história, quem era aquele povo.
um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo sanguinário, que o próprio Deus destruiu toda aquela terra. E lembrando disso, às vezes a gente vê coisas que aquele momento ali vai ser bom, mas e o depois? E se a presença de Deus não estiver naquele lugar? Naquilo que a gente vê e acha que é algo bom aos nossos olhos. A gente vai ver isso aqui ao decorrer desta mensagem, dessa reflexão. A palavra vai dizer que no versículo 3, há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. Olha que Deus está dizendo: eu vou enviar o anjo vai tirar todos os inimigos daquela terra, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, a terra que eu prometi aos seus patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Isaac, mas eu não subirei. Mas o anjo vai, e o anjo vai fazer todo o serviço. O anjo vai tirar tudo lá que é ruim, mas vocês vão chegar e vão encontrar uma terra fértil. Mas no verso 12, Moisés agora vai rogar a Deus a sua presença. Observe o que é uma pessoa que está acostumado a passar pelas dificuldades que Moisés estava passando aqui, mas ele sabia que a presença de Deus estava com ele naquele deserto. No verso 12, a palavra vai nos dizer: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Olha que Moisés agora fala com Deus. Olha como Moisés roga e pede a Deus. Moisés vai dizer no versículo 12, ao Senhor, eis que ele vai dizer, Moisés ao Senhor: eis que tu me disseste, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Moisés estava dizendo a Deus: o Senhor está dizendo para mim que este povo vai, eu não sei qual é o caminho, e diz para mim que eu achei graça aos teus olhos, porém o Senhor não quer ir no meio deste povo. Agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Agora Moisés está rogando a Deus. Moisés está dizendo que agora ele quer saber qual é o caminho. Antes, no versículo 12, ele vai falar: faz subir este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. E agora Moisés está dizendo: Senhor, como é que o Senhor me conhece pelo meu nome, e eu não sei qual é o caminho, e quem é que há de ir comigo? E no verso 13 ele vai falar: rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Deixe eu saber qual é o caminho. Eu quero conhecer e eu quero achar graça aos teus olhos, porque esta nação, mesmo murmuradora,
mesmo essa nação é o teu povo. Moisés estava dizendo, em outra palavra, é o teu povo que o Senhor tirou da terra do Egito, com forte mão, com grandes milagres e sinais. E no verso 14 ele vai falar: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E aqui, meus irmãos, nesta manhã começa uma reflexão, começa uma linha de raciocínio, para que a gente possa olhar para dentro de nós e saber quem verdadeiramente está nos guiando pelo caminho, se este caminho é aquele que nós conhecemos, quando a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que ele é o caminho. Moisés está dizendo: olha, se a tua presença, Deus, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés queria, o que Moisés desejava, não era só entrar naquela terra, aquela terra que emanava leite e mel, aquela terra que Deus disse que o anjo ia na frente, ia tirar todos os inimigos dali. Moisés não queria só entrar naquela terra, mas Moisés queria estar na presença de Deus. Moisés tinha necessidade de sentir a presença de Deus. Não importa se o anjo era aquele que ia tirar todos os problemas, as pedras que tinha ali no seu caminho. Não importa se o anjo ia dar a Moisés aquela terra, mas e depois que desse aquela terra, qual é a presença que estaria ali naquele lugar? Moisés estava dizendo: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. E eu abro um parêntese para fazer uma reflexão diante de uma pergunta: como estamos sentindo a presença de Deus nas nossas vidas? Queremos só aquilo que nós desejamos e ponto final? Aquilo que nós pedimos e ponto final? E a presença dele todos os dias na nossa vida? E a presença de Deus para nos fazer sentir que algo maior do que aquilo que ele nos dá é melhor, a presença dele na nossa vida, para sabermos de fato, verdadeiramente, quem estamos servindo, qual o caminho que nós estamos trilhando. Porque Moisés está dizendo: eu não quero só aquela terra, eu não quero só os benefícios, eu não quero só os milagres, mas eu quero o dono do milagre na minha vida. Moisés diz aqui no verso 15: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que importa para Moisés é a presença daquele que um dia ele estava indo buscar das suas ovelhas, que se desgarrou do rebanho, e quando subiu naquele monte, viu uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. E ele chega para perto para ver, porque a sarça não se consumia, e a voz dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Moisés queria aquela presença que ele sentiu naquele dia ali naquele monte. E quando começou a conversar, quando eu falar, quando eles me perguntar como é o seu nome, o que eu direi, e Deus vai dizer a Moisés: diga o eu sou o que sou, lhe enviou. Moisés queria o eu sou, guiando ele
rumo à terra prometida. Mas a palavra continua dizendo, no verso 16, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Olha que Moisés vai dizer aqui. Olha que Moisés vai chegar para Deus para dizer, como pois saberá agora se tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco? Se separado nós só vamos ser mais um no meio daquele povo, no meio daquela multidão. O que diferencia, meus irmãos, eu e você, que somos servos de Deus, é Deus andar conosco onde quer que eu e você for. O que diferencia a nossa vida para a vida daqueles que ainda não conheceu a Deus é a presença de Deus na nossa vida. É a gente saber discernir o que é do homem, o que é da carne e o que é do Espírito e o que é de Deus. A diferença aqui que Moisés estava dizendo para Deus, a tua presença estando conosco é o que nos faz ser diferente das outras nações. A tua presença no meio do teu povo é o que faz a diferença daquele povo que não serve ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. A presença de Deus nas nossas vidas. É a diferença quando nós chegamos em um lugar que tem conversas que não agradam a Deus, e quando a presença de Deus chega ali conosco naquele lugar, as pessoas mudam de conversa. A diferença é aquilo que a gente fala, o nosso comportamento, o nosso linguajar, no meio de uma grande nuvem de testemunha, que as pessoas têm que perceber que chegou uma pessoa diferente naquele lugar, que chegou um servo de Deus, uma serva de Deus, e que agora nós não misturamos com coisas que desagradam a Deus, mas nós mostramos a essas pessoas a diferença que há na nossa vida. E a diferença, meus irmãos, é a presença de Deus. Meio a essas aflições que nós passamos ao dia a dia, as coisas que acontecem, a diferença da gente se equilibrar é a presença de Deus nas nossas vidas. Mesmo sendo rejeitados, muitas vezes até por pessoas da nossa família, que não acreditam na nossa convicção, que não acredita que verdadeiramente nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Mas a diferença é a presença de Deus nas nossas vidas. Moisés agora estava dizendo o que diferencia eu e o teu povo, aquelas nações, é de tu, Senhor, andares conosco. A presença de Deus tem que ser constante na nossa vida, mas nós temos que andar com Ele e Ele conosco. Porque só assim nós vamos mostrar a diferença para este mundo, essa geração perversa e corrompida, essa geração egoísta, essa geração que quer ter tudo ao mesmo tempo e na verdade não tem nada se não tiver a presença de Deus nas suas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma.
Não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo pão que dura para a vida toda. A Bíblia vai dizer: aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Não trabalhe por coisas que a traça come, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas trabalhe pelaquilo que nem a traça, nem o ladrão, nem o ferrugem pode tirar de nós, que é a presença de Deus. Aonde está o teu coração, ali também está o seu tesouro. E nós temos que refletir nesta manhã e ver em que o nosso coração está voltado. Para quem o nosso coração está voltado? Para as coisas que vão ficar aqui, que o próprio Jesus disse que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Moisés estava dizendo aqui: como, pois, saberá agora se tenho achado graça aos teus olhos? Porque Deus disse para ele que ele tinha achado graça aos olhos dele. Mas Moisés agora está dizendo: como posso achar graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Se o Senhor andar conosco, meu irmão, nós vamos ser separados das imundícias que o mundo nos oferece. Nós vamos ser um povo eleito se tivermos a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Aí sim nós podemos refletir para as pessoas esta luz e nós podemos brilhar como grandes estrelas no mundo ao refletir a luz que vive dentro de nós, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele disse que nós seríamos o sal da terra. E o sal provoca várias reações nas pessoas. Uma delas é a sede. E quando as pessoas estiverem sedentas, com sede, eu e você que é o sal, temos que apresentar a água viva que desceu do céu. Quando nós estamos ali evangelizando, discipulando, falando do plano de salvação e as pessoas ficam sedentas de querer saber quem é Jesus Cristo, nós temos que apresentar aquele que transforma, liberta, cura e salva. Nós somos o sal. As pessoas vão ter sede e Jesus Cristo é a água que sacia a sede daqueles que buscam Ele. Mas a palavra continua dizendo, no versículo 17, ele vai falar: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés agora vai dizer: como pode eu achar graça aos teus olhos? Porque a diferença não é tu andando conosco, aí nós somos separados das outras nações. No 17, o Senhor responde a Moisés: farei também isto que a tua presença tem que estar no nosso meio, Senhor. Olha o verso 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. No 17, Deus responde a Moisés dizendo: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tendes dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Eu também vou fazer isso, Moisés, porque achaste graça aos meus olhos. E te conheço por
nome. No versículo 12, Moisés vai dizer: e disse Moisés ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber a que has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés está dizendo: tu disseste para mim, no verso 12, conheço-te por teu nome e também achaste graça aos teus olhos. E o 17, Deus vai fechar com a resposta dizendo: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tendes dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus é fiel. Ele chamou Moisés naquele monte, no meio de uma sarça que estava pegando um fogo e não se consumiu. E ele deu algumas diretrizes dizendo que ouviu o clamor do povo, que aquele povo estava sofrendo com o martírio de Faraó, que através da vida de Moisés ele ia fazer grandes sinais e ia libertar o povo. E Moisés agora começa a dialogar, falando das dificuldades dele, que ele era pesado de língua, e Deus começa a mostrar a solução. E aqui agora, esse cumpre na vida de Moisés. Eu te conheço, Moisés, pelo teu nome, e tu achaste graça aos meus olhos. Assim, Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, que nos conhece pelo nosso nome e que achou graça aos olhos dele. Mas nós temos que ter um coração, uma consciência igual a de Moisés. Eu não quero só as bênçãos, mas eu quero o dono da bênção. Eu não quero só ser salvo, mas eu quero levar pessoas a essa salvação. Eu quero o senhorio de Deus na minha vida. Eu não quero fazer só as minhas vontades, mas que as minhas vontades sejam alinhadas com as vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aí a gente vai achar graça aos olhos de Deus. Deus vai olhar e vai dizer: ali tem um servo meu, ali tem uma serva minha, ali tem pessoas que eu conheço pelo nome. Por isso que ele pediu e Deus concedeu. Ele rogou a presença de Deus no meio deles. Ele não queria só que o anjo fosse lá e resolvesse o problema. Ele queria a presença de Deus no meio dele. E nós, como estamos recebendo essa presença? Porque Deus ia sair do meio desse povo, porque o povo era murmurador, o povo era desobediente, e Deus não pode compactuar com aquilo que ofende a santidade dele. Mas quando Moisés rogou e falou que se ele saísse do meio do povo, não era para fazer ele e aquele povo subir aquela terra, Deus olhou para Moisés e concedeu o seu pedido. No verso 17 ele vai dizer: farei também isto que tendes pedido, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa completar nas nossas vidas o que faltou nessa mensagem, mas que hoje nós possamos refletir como estamos diante da presença de Deus, como nós estamos nos comportando diante daquele que nos resgatou de um lamaçal do pecado e nos colocou em uma rocha, nossos pés firmes na rocha, para louvar, engrandecer e bendizer o nome dele. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.